Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito Santo abre de estar me expressando em minha fala nesta tarde de sábado, para os ouvintes, para as ovelhas e para as pessoas que vão estar me ouvindo mais uma vez a respeito e um pouquinho do que o Espírito Santo tem para trazer através da minha vida para a vossa vida em Cristo. Eu quero magnificar os céus por graciosa e santa e gloriosa e viva e santa oportunidade que o santo, glorioso Deus de Israel me concede de estar aqui nesta tarde de sábado me expressando em minha fala para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. As pessoas que vão entrar para estar assistindo mais um pouquinho a respeito da live que eu estou fazendo nesta tarde, a minha live nesta tarde pelo Facebook vai ser sobre Tomé. Quem foi Tomé nas Escrituras e nos pergaminhos e na Bíblia Sagrada? Quem foi Tomé? Conhecido como São Tomé ou Tomé, apóstolo de Jesus. Tomé, ele foi uma figura, entre os apóstolos de Jesus, enquanto Jesus separou 12 homens com poder da sua mensagem, poder para curar e autoridade para expulsar demônios. E eu quero magnificar o santo de Israel por santa e gloriosa oportunidade que o santo me concede nesta tarde. Eu quero começar aqui a minha live nesta tarde a respeito sobre dois lados. O primeiro eu quero falar um pouco sobre Tomé, sobre alguns tratados que fala a respeito de Tomé, que fala o seguinte: quem foi Tomé na Bíblia e o que aprendemos com ele, Tomé foi um dos 12 apóstolos que acompanhou Jesus durante o seu ministério. Como apóstolo, Tomé foi um dos fundadores e primeiros líderes da igreja. Tomé ficou conhecido principalmente por ter dúvidas, ou duvidar, duvidando ou duvidando, dúvidas ou duvidar ou duvidando da ressurreição de Jesus. Então Tomé, ele aparece aqui como um personagem, um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo esses conhecidos por nomes, por pessoas e por homens que Jesus separou e deu o poder da sua mensagem, e o poder da sua autoridade sobre eles, que eles curarão enfermos, expulsarão demônios, e como nós sabemos a história que está relatada no Evangelho de Mateus capítulo 10 e o versículo 1, que fala da autoridade da missão dos 12. Então Tomé, ele foi uma figura muito exemplar entre as Escrituras, porque Tomé, ele foi um líder da igreja. Quando Atos dos Apóstolos deu fundamento nas Escrituras, quando Lucas, o doutor Lucas, que estudou medicina para ser doutor, ele escreveu o livro de Atos, que Atos ali fala da igreja primitiva, a igreja primitiva, a igreja conhecida como igreja, a igreja primitiva, que é conhecida, ortodoxa, que foi levantada, a igreja, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, a igreja primitiva, aonde os primórdios da fé, que são os primeiros pais da igreja, começaram a surgir sobre a igreja cristã, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Entre 12 apóstolos, Jesus deu fundamento à sua igreja, chamando 12 homens para dar continuidade ao seu trabalho e à sua missão naquilo que ele, porventura, começou. Porque até então a multidão era muito grande para Jesus, sozinho dá conta. Então ele chama 12 homens com o poder da sua autoridade, Rabi, Rabi é mestre ou Senhor, chama com a autoridade do seu nome, para que as pessoas possam, porventura, seguir Jesus, porque a multidão era muito grande. Então ele chamou 12 homens, porque Jesus sabia
que ele iria para o céu e tinha que deixar 12 apóstolos, homens aqui na terra, para que possa dar continuidade à sua obra, né, do que ele começou na igreja. Então a igreja começa no livro de Atos, a sede em Jerusalém, né, por Pedro, né, que foi o primeiro que Jesus separou como apóstolo, que é conhecido como Pedro, aquele que dirigiu a igreja, porque Pedro era o pastor apóstolo, né, da igreja que dirigiu a sede em Jerusalém, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na situação. E eu peço, né, diante de tudo isso, Tomé, ele foi um grande homem. Só que Tomé, ao decorrer, ele teve muitas dúvidas e muitas incertezas de quem era Jesus, né? Ele não conseguia confiar no Senhor. Não que isso empatava dele ser um grande líder, não. Mas conforme eles foi convivendo com Jesus, Jesus foi ensinando eles, né? Os 12 apóstolos de Jesus teve o melhor mestre, o maior Senhor e o maior Deus Todo-Poderoso do lado dele, e o maior ensinador, né? Rabi, mestre, Senhor, né? Ele porventura teve 12 homens, né, que são apóstolos que ele próprio chamou para poder ensinar. Isso teve o melhor mestre que existe, que é Jesus, pessoalmente em carne, para ensiná-los, né, as escrituras, a palavra, né, para que eles possam aprender. Ele teve o melhor professor das escrituras sagradas que possa aprender sobre, porventura, o fundamento que é a igreja e do que é a carta ou escritura sagrada. Então Tomé, ele foi um líder, né, que liderou, né, que ficou na frente, que estava ali para servir, né, estava ali para pregoar, para pregar a palavra do Todo-Poderoso Santo de Israel. Aqui descendo aqui abaixo, a história vai continuar. A história de Tomé. A história de Tomé na Bíblia é citada. Tomé foi um dos seguidores de Jesus, que foi escolhido para ser apóstolo. Ele viveu com Jesus, aprendeu dele e foi preparado para ser um dos fundadores líderes da igreja. Tomé significa, que é o significado, né? Tomé significa, né, que é o significado do seu nome, gêmeo, né? Na língua grega é Didimo, né? Didimo, né, que é conhecido como, existe a hipótese, né, existe a hipótese de ser interpretado como irmãos gêmeos. O significado é esse, mas existe hipótese que por interpretação, né, interpretando como irmãos, né, irmãos gêmeos. Alguns dizem que Tomé tinha um irmão gêmeo, mas não temos esta confirmação na Bíblia. Nós não temos essa confirmação nas Escrituras Sagradas, que porventura Tomé poderia ter um irmão gêmeo. Nós não temos essa confirmação que podemos chegar aqui e dizer assim, abre versículo tal, capítulo tal, a respeito do que vai estar simplesmente lá, né, o nome do irmão de Tomé. E Tomé teve um irmão gêmeo, mas nós não temos relatos bíblicos e nem nas Escrituras Sagradas um versículo ou um capítulo ou um tratado de capítulos ou um tratado de versículos da Bíblia Sagrada que refere a respeito de quê? De Tomé tendo um irmão. Então nós podemos somente achar, mas eu tenho algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você para o nosso entendimento pleno nas Escrituras. Muito se discute de que esse Judas, Tomé, seria irmão gêmeo, outros, inclusive acredita-se, trata de Judas Tadeu, né? Tem uma vírgula aí, mas irmão de Tiago, menor, que é Tiago menor, né? E tendo-se confundido com uma terceira pessoa apenas, porque seu nome, né, o seu nome teria aparecido como Alcuia, né, Alcuia ou gêmeo, algumas vezes em vez de Tadeu.
Então, nós podemos entender que Tomé teve sim um irmão gêmeo, mas só que nós não podemos, porventura, comprovar isso na palavra. Não podemos comprovar isso na Bíblia Sagrada. Não existe relatos bíblicos das Escrituras Sagradas a respeito de versículos ou tratados bíblicos que referem a respeito desse assunto. Mas nós podemos ter, né, um entendimento claro das Escrituras e o pensamento para que nós podemos entender que realmente ele teve um irmão, e tudo indica que foi Judas, né, por algumas introduções, né, das Escrituras, podemos botar como Judas Tadeu, né, ou como, né, porventura Gêmeos, né, que era conhecido por algumas introduções, né, e até mesmo conhecido, melhor dizendo, como Auguia, né, por algumas traduções, né. Podemos colocar por esses dessas três formas diferenciadas como irmão de Tomé, mas não podemos, porventura, comprovar nas Escrituras Sagradas sobre isso, mas podemos, porventura, analisar e estudar a respeito desse assunto, para que nós podemos, né, ter um entendimento melhor, né, para que nós podemos ter dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Então, eu quero deixar para você esta palavra. Então, Tomé, ele foi um grande líder, né, ele liderou a igreja, estava na frente ali da igreja, né, ortodoxa, que é a igreja cristã, né, a igreja primitiva, onde deu fundamento aos apóstolos de Jesus para trabalhar, fazer culto nos lares, né, porventura estava, né, presente a respeito de situações onde eles se colocavam diante do Senhor, Jesus o Todo-Poderoso. Amém? Então eu deixo para a sua vida. Descendo aqui abaixo, a Bíblia não fala muito sobre Tomé. Era um judeu da Galileia. E da Galileia é provavelmente, né, pescador. Certa vez, Lázaro, um amigo de Jesus, morreu. E Jesus decidiu ir para a sua cidade para ressuscitar. Mas os discípulos estavam preocupados, porque o povo das redondezas tinha tentado apedrejá-lo. Jesus, pouco tempo antes, quando Jesus insistiu, Tomé disse que eles iriam morrer com Lázaro. Então nós podemos ter um entendimento pleno que Jesus insiste em ir para Betânia, porque a cidade que Lázaro morava era Betânia. Eu não vou dar muito resumo sobre Lázaro, porque até então teremos uma campanha aí sobre Lázaro na igreja. Eu vou falar tudo sobre Lázaro lá no microfone. Mas eu quero falar para você que Lázaro morava em Betânia. E Tomé disse que eles iriam morrer com Lázaro. Então Tomé tomou na palavra, Jesus insiste que não ir, e eles porventura falam que iremos morrer juntamente com Lázaro, porque Lázaro está morto. Eu tenho algumas coisas sobre Lázaro aqui que eu quero citar para você. Primeiramente vamos nas Escrituras. Evangelho de João, evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 14, diz assim: Então Jesus disse claramente a Lázaro, este morreu. Então Jesus disse claramente, Lázaro, este morreu. Por que Jesus disse isso? Só para o teu entendimento, para tu entender. Jesus ele falou para os discípulos que Lázaro só dorme. E os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer, o seu vocabulário. Ah, Senhor, então se ele só dorme, tá bom. Vamos lá acordá-lo, Se dorme, vamos lá. Eles não entenderam o vocabulário que Jesus quis citar, as palavras que Jesus quis falar. Aí Jesus fala claramente: não, Lázaro está morto. Primeiro Jesus fala: Lázaro só dorme, vamos lá acordar nosso irmão Lázaro. Aí eles não entendem. Se ele só dorme, então tá bom.
vamos lá. Aí Jesus vai e fala claro, morreu de doença, né? Lázaro morre de doença, né? Então, como Lázaro morre de doença, eles não entendem. Aí Jesus fala no vocabulário, na linguagem que eles possam entender. Morreu. Vamos lá ressuscitá-lo para que nós podemos trazer de volta. Então aqui o texto, Jesus fala bem claro. Aí no versículo 15, fala bem assim, né? Antes que eu leio o versículo 15, aí no versículo 15 fala bem assim, no versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estives, para que acredite, mas vamos ter com ele. Jesus fala, eu estou alegre, porque eu não estive lá. Estou muito feliz de eu não estar lá, na casa de Maria e nem na casa de Marta. Eu não estou lá, não estava em Betânia. Por isso que eu estou feliz. Por que que eu estou feliz? Porque eu não estava naquele local. Porque assim vocês acreditarão, né? Então foi permissão do próprio Jesus tudo isso acontecer, para que eles possam crer que Jesus foi enviado como Filho de Deus, né? Como Filho de Deus. Então, como Filho de Deus, ele foi enviado, né, para que possa ressuscitar Lázaro da sepultura, para que eles possam crer na ressurreição de Lázaro, porque Jesus ia trazer Lázaro. Então Jesus se alegra. Que bom que eu não estava lá em Betânia. Que bom que eu não estava lá na casa, porque assim vocês acreditarão no que eu vou fazer, né? Então eu tenho algumas coisas que eu quero ler aqui para a sua vida a respeito de Lázaro, para que você possa entender, né? Cumprimento com essa mensagem que eu estou trazendo para a vossa vida. Escute bem o que eu vou falar. Amém? Os ouvintes, as ovelhas, as pessoas. Irmão de Maria e de Marta, Lázaro morava em Betânia, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. A cerca de 3 porventura, quilômetros, né, de Jerusalém. Aos três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, tinha uma relação de amizade com Jesus, tendo que receber em sua casa. Algumas vezes não há outros textos na Bíblia que conta mais detalhes sobre a vida de Lázaro. Então, para você entender, né? Eram os 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Então Lázaro morava em Betânia. Era ali a habitação de Lázaro, né? Não vou dar muito, porventura, resumo sobre a história, porque eu vou pregar sobre essa palavra na igreja na quarta-feira, que é a quarta da resposta. Então, eu vou deixar para falar tudo lá. Amém? Mas eu quero deixar para a sua vida que Jesus ficou alegre por não estar ali, presente naquele momento, né? Porque assim eles acreditarão que Jesus foi enviado, né, como Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, para ressuscitar, né, para trazer de volta, né, e dar vida para o morto, conhecido como Lázaro. João capítulo 11, versículo 35, fala, Jesus chorou pela morte do seu irmão e amigo Lázaro, né? Então, já até Jesus chorou, né? Para você ver, né? Então, Jesus também tinha sentimentos, né, pelas pessoas e chorou, né? Então, em nome de Jesus, né? Claro que tem aqueles que são mais duros, né, na queda, creio eu, que são aqueles mais, né, que Jesus faz ser mais duro, porque quando Deus quer levantar alguém para ser ovelha, ele vai levantar, mas quando ele levanta alguém para ser leão, né, ele levanta alguém para mostrar diferente, né? Totalmente a diferença completamente, né? Cada um, Deus se manifesta de forma diferenciada, né? Mas Jesus também chorou, né, por causa de Lázaro, da morte de Lázaro, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, como eu disse para você no texto, né, para que nós podemos ter a compreensão sobre o texto que nós acabamos de ler. Amém?
né, para que nós podemos ter o pensamento. Então, eu deixo para você esta palavra, né? Nós lemos aqui o versículo, né? Foi o versículo 12, não, foi o versículo 15 que nós lemos, né? E no 16 fala: e disse, pois, Tomé, chamado de Timo, aos condiscípulos, vamos-nos também para morrermos com ele. Foi aquilo que eu falei. Como discípulo, ele começou a falar: vamos lá ter e morrer com ele, para que nós podemos morrer juntamente com Lázaro, né? Porque o povo já tinha perseguido Jesus naquela região. Jesus queria voltar lá, né? E os discípulos ficou preocupados com Jesus, porque queria, há pouco tempo, queria apredejar Jesus naquele local onde Jesus pregou a palavra e o evangelho. E a respeito disso, nós podemos entender, né? Quando eu falei a respeito que perseguiram Jesus nessa cidade, né? Perseguiram mesmo, né? Jesus há pouco tempo. Então o discípulo ficou preocupado. Mestre, mas tem pouco tempo que nós sabemos, tem pouco tempo que nós saímos daquela cidade e tu já quer voltar para lá? O povo lá não queria matar o Senhor, não queria apedrejar o Senhor, né? Mas, né, Jesus queria voltar porque ele queria fazer um milagre na vida de Lázaro. Queria ressuscitar Lázaro, né? Ia trazer a vida. Descendo aqui abaixo, diz assim: veja aqui mais sobre os 12 apóstolos. Durante a última ceia de Jesus, estava tentando explicar aos discípulos que ele tinha de morrer e voltar para o Pai, para preparar o caminho, e ele disse que eles saberia o caminho que ele iria tomar. Mas os discípulos não entenderam. Tomé perguntou como poderia saber o caminho se não sabia aonde ele ia. Jesus então respondeu que ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 4 ao versículo 6. Vamos lá? Em nome de Jesus. João capítulo 11, ou capítulo 14 e o versículo 16. João capítulo 14, né? Diz assim a palavra do Senhor: olha só, eu vou ler o 13 para você entender. Eu vou ler o 13, o versículo 13. João capítulo 11, versículo 14 ao versículo 16. Eu vou ler o 13. E tudo quanto pedisse em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, olha o 13. Se pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. Se amardes e guardar os meus mandamentos, no versículo 16, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós receberão, porque habita convosco e estará em vós. Olha aí, ó, para que nós podemos entender o que diz as Escrituras Sagradas sobre esta palavra. Aqui Jesus começa a falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então Jesus começa a falar: tudo que pediste ao meu nome, crendo, recebereis, para que o nome do meu Pai possa ser glorificado no Filho. Até agora não pediste nada em meu nome. Peça para que possam receber da minha parte o que quiser. Pede o que quiser. Então Jesus, ele dá uma explicação. Aqui Jesus está explicando a respeito de quê?
Ele está falando para os discípulos da ceia que ele ia ter com os discípulos, explicando para os discípulos que ele ia morrer, explicando para os 12 que ele seria crucificado, que ele seria entregue na mão dos pecadores, que ele seria morto, que ele seria crucificado, que ele seria açoitado, que ele seria, açoitado, crucificado, cuspido, humilhado, ele seria morto na mão dos pecadores. Ele estava explicando a sua morte para os 12 discípulos, para que eles possam entender, que Jesus morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Aí no versículo 14, fala bem assim, Jesus no versículo 1, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, o vosso coração. Em Deus, crê também em mim. Em Deus, crê também em mim. Quer dizer, crê em Deus, mas também crê em mim. Que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu vou e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós também esteja, vós também. Mesmo vós sabendo que aonde vou, conhecerei o caminho. Disse Tomé: Senhor, não nos sabemos para onde vai. Como poderemos conhecer o caminho? Olha o que Jesus disse. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Acabou. Então Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus sem antes passar por o caminho que é Jesus. Jesus é o acesso a Deus. Jesus é o caminho para o Pai. E ele diz que mandaria o Consolador lá no versículo, capítulo 14, versículo 17. E mandarei outro, Consolador, que é a terceira pessoa, porque o nome Trindade não tem na Bíblia, tem unidade. A unidade nós achamos, unidade, mas não Trindade. Então, biblicamente falando, nós podemos entender que a terceira pessoa, que é o Espírito Consolador, que viria depois que Jesus morresse, cumprisse os 40 dias aqui na terra, e subisse para o céu na sua ascensão, para sentar à direita de Deus Pai, para que possa governar o reino celestial, e tomar posse de todo o poder, toda a glória, e ao seu trono, ao lado do Pai, como ele mesmo disse. Amém? Então eu estou dando para você explicação notória, para que você possa. Então Jesus disse para o discípulo: ué, Tomé, como é que tu fala uma coisa dessa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pede o que quiser, o que tu pedir será dado, para que o nome do meu Pai, através de mim, do Filho, possa ser glorificado. Então, Jesus é o único acesso a Deus. Não existe outro acesso se não for Jesus de Nazaré. Amém? Então, deixo para você. Vamos descer aqui abaixo. Em nome de Jesus. Que eu já li para vocês sobre a morte de Jesus, que eu dei para vocês as referências bíblicas, para que vocês possam entender. Em nome de Jesus. Vamos aqui descendo abaixo, que fala. Eu falei para vocês sobre a morte de Jesus, que ele mesmo falou. Diz assim: alguns dias depois, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava lá. Nesse momento, quando outros contarão o que tinha visto, ele não acreditou. Olha aí, Tomé não acreditava. Não acreditou. Ele disse que precisava ver e tocar em Jesus para tocar em Jesus para acreditar. João capítulo 20, versículo 24 e o versículo 25. Por isso, Tomé ficou conhecido como símbolo da dúvida e da iniquidade, incredulidade, Ele ficou. Mas em sua defesa,
os outros discípulos também não acreditaram quando as mulheres primeiro contaram que tinha visto Jesus. Não acreditaram. Quando os discípulos falou para Tomé que tinha visto Jesus ressuscitado depois da sua morte, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Naquele momento ninguém acreditou. Então Tomé ficou como um símbolo de dúvida e de incredulidade. Incredulidade. De dúvida e de incredulidade. Tomé ficou, né? Então, Tomé simplesmente ficou por esses dois lados. Porque ele não acreditou na ressurreição. Ele disse, eu só acredito se eu tocar em Jesus. Eu só acredito se eu ver Jesus. Eu só acredito se eu tiver, porventura, olhado e tocado em Jesus. Aí eu vou acreditar. Os discípulos viram Jesus e as mulheres também tinham visto Jesus. E aí, né, ele não acredita. Ele não acreditou no que os discípulos queriam, né? Naquilo que os discípulos falou, naquilo que os discípulos se expressou, ele não acreditou, né? Não acreditou no seu vocabulário, nem nas suas palavras, quando falou que tinha visto Jesus. Vamos lá no texto notório bíblico? Vamos lá no evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 20. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 24. Vamos lá? Em nome de Jesus. Diz assim, no 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio a Jesus e disse, agora é o 25, e disse, pois, outros discípulos, vemos o Senhor. Mas ele disse, eu não vi um sinal dos cravos, olha só, dos cravos em suas mãos, eu não puser o dedo no lugar dos cravos, eu não posso, né, posso a minha mão, né, quer dizer, eu posso botar minha mão no seu lado direito, seu lado de maneira, que é o lado de maneira nenhuma eu acreditarei. Então, você pode ver que ele fala, se eu não botar as minhas mãos, o meu dedo, né, nos cravos, aonde foi furada a sua mão, se eu não tocar do lado, como está escrito, do lado, de maneira nenhuma acreditarei. Quer dizer, ele não vai acreditar de maneira nenhuma que Jesus ressuscitou entre os mortos, né? Então, para você ver que é tão espetacular esta palavra, é tão poderosa, é tão profunda, que você vê que ele não acredita. Ele só acredita se ele vê e se ele tocar nos buracos das mãos de Jesus e tocar, né, do lado de Jesus. De maneira nenhuma eu vou acreditar que foi o lado onde foi enfiado, né, a lança, né, onde perfurou o seu pulmão. De maneira nenhuma eu vou acreditar. Então Tomé não acreditava. Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Depois as mulheres chegaram para falar que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Jesus estava vivo, ressuscitou, e ele também não acreditou. Tem até algumas versões que falam, que ele fala bem assim das mulheres. Isso aí é fantasia da cabeça de mulher. Tomé cita, isso é fantasia da cabeça de mulher.
né? Cadê? Você viu os cravos na mão? Cadê? Você viu aqui do lado, onde a lança enfiou? Ah, não viu, não tem certeza. Então alguma coisa está acontecendo aqui, porque Tomé só vendo para crer, tinha que tocar, ver com o olho dele para acreditar. E tem gente que não é assim na igreja, precisa ver as coisas de Deus, precisa ver, né, o agir do Espírito para acreditar, né? E eu acho isso aí uma coisa, uma pessoa dessa é cheia de dúvidas, né? Uma pessoa dessa é como o Tomé, cheio de símbolo de dúvidas e de incredulidade. É uma pessoa que não crê, não é verdade? É uma pessoa que não acredita. Olha, eu não preciso ver Jesus para acreditar que ele existe, não. Não preciso, não. Eu não preciso ver ele. Ah, eu quero ver os cravos na mão. Não, para quê? Eu sei que ele existe. Ele é real, né? Ele é real, né? A pessoa que não crê nele não vai fazer diferença nenhuma, porque crendo ou não crendo nele, ele continua sendo quem ele é. Ele é Deus. Ele é real, ele existe. Se a pessoa crê, bem. Se a pessoa não crê, amém. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Ele é o que ele disse ser e falou. Eu sou o que sou. Tá bom, né? Crendo ou não crendo, ele continua sendo Deus. O Todo-Poderoso, sentando no seu trono de glória. Não vai mudar nada, não vai ter nenhuma alteração em nada. Ele é e acabou, né? E aceita que dói menos, né? Não? Pronto, acabou, né? Então, eu deixo para vocês essa pergunta. Então, Tomé foi um símbolo de dúvida, né? E um símbolo de incredulidade. Quer dizer, ele não creu. Ele só crê se tocasse e visse que Jesus realmente estava vivo, né? Aí eu dei para você o texto notório para que você possa entender, né? Então, ele disse, está escrito no texto, né? João, capítulo 20, versículo 24 ao versículo 25, né? Agora vamos descendo aqui abaixo. Fala bem assim: uma semana depois, Jesus apareceu a outra vez, e dessa vez Tomé estava lá. Quando viu Jesus, Tomé acreditou e adorou. Olha aí, ó. Jesus aparece, eu vou ler mais uma vez. Uma semana depois, Jesus apareceu outra vez. Dessa vez, Tomé estava lá. Quando viu Jesus, Tomé acreditou e o adorou. Quer dizer, depois de uma semana, ele aparece outra vez. Aparece outra vez, Jesus. Apareceu. E Tomé estava lá. E o prostrou e adorou. E está relatado isso no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 26 e o versículo 28. Vamos lá ler? Agora eu vou só terminar para que você entenda. E Jesus aproveitou a concessão para explicar que aqueles que creem sem ver serão abençoados. Quer dizer, bem-aventurado, abençoado. Quer dizer com isso, Jesus estava nos abençoando, né? Estava nos abençoando. Nós nunca vimos Jesus, né? Não sabemos como é seu rosto, mas nós somos um povo abençoado porque nós cremos sem ver Ele. Nós cremos. E Tomé não. Tomé teve que ver para quê? Então Jesus, ele pegou o ensejo ali, no caso ele pegou a oportunidade que é o ensejo, para quê? Para acrescentar isso, né? A ação, né? Para que possa, para explicar que aqueles que creem sem ver, crer sem ver é o quê? Eu não vi, mas eu creio nele. Serão abençoados. Quer dizer, então, Tomé só acreditava se Jesus estivesse ali realmente. Então, como Jesus apareceu depois de uma semana, apareceu para os apóstolos, mais uma vez, Tomé acreditou. Está aí Jesus aí. Aí Tomé cai de joelho e acredita em Jesus. E isso não tem na igreja? É o que mais tem na igreja hoje, é isso. Pessoas que não acreditam, quando Deus usa um profeta que é de verdade, não crê, né, no nome do Senhor, não acredita
né, que ele possa, tem dúvidas, tem incertezas. É igual Tomé, são cheios de dúvidas, né? Cheio de dúvidas. São cheios de dúvidas em sua cabeça, né? E também de incredulidade, né? São incrédulos, né? De porventura não crer, né? Cheio de dúvidas, né? E são incrédulos, né? Incredulidade, né? Cheio de coisas que não é para ser, são dúvidas, incertezas, coisas que não procedem, coisas que não bate, não dá para conviver, né? Pessoas que têm muita dúvida, né? Por que que ele existe? Por que que ele não aparece? Não tem nada a ver. Entenda uma coisa, ele existe, ele é real, ele é o Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Amém? Então vamos lá ler João capítulo 20, versículo 26. Fala bem assim: e outros dias depois estava outra vez os discípulos dentro e com ele Tomé, chamado discípulo. Dentro com eles Tomé, né, chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apareceu-se no meio e disse: a paz esteja convosco. Jesus apareceu com as portas fechadas, viu? As portas do local estavam fechadas, porque estava com medo que seria algum romano, algum soldado para prender eles. Então eles estavam com medo. Aí as portas estavam fechadas, aí Jesus aparece. Quer dizer, se transportou. Jesus apareceu naquele local, apareceu, né? Apareceu Jesus, né? E disse: a paz esteja convosco. No versículo 27 agora, né? No versículo 27. E depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chega a tua mão no meu lado, e não seja incrédulo. Olha Jesus falando, não seja incrédulo, né? Incrédulo, mas crê. Não seja uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê, seja uma pessoa que crê, né? Mas creia. Aí vai agora o 28, versículo 28 de João, né? Capítulo 20 e o versículo 28. Diz assim: Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus, meu. Acabou. Senhor, meu Deus, meu. Acabou. Né? Tomé bota o dedo bem aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Onde a lança foi enfiada. Onde são água. Perfurou entre o pulmão e a costela de Jesus, aqui, ó. Aí saiu água, né? Aí ele bota o dedo aqui. Jesus manda ele, bota o dedo aqui, ó. Veja que sou eu, porque um fantasma não tem carne e osso. Eita misericórdia. Meu Deus, ó. Bota o dedo aqui, põe. E quando ele coloca, a pessoa entende que é Jesus, Tomé. Não seja uma pessoa com dúvidas ou incrédulo, uma pessoa cheia de iniquidade ou uma pessoa cheia de dúvidas, né, de incerteza. Deus bota o dedo de Tomé aqui, Tomé coloca o dedo dele, quando Tomé bota o dedo dele, ele vê que é Jesus. Aí Jesus aparece e mostra os buracos nas mãos e o Tomé. E olha que as portas estavam fechadas. Aí Tomé é um símbolo de dúvidas e de incredulidade. Aí Jesus fala, não seja incrédulo, né? Não seja uma pessoa que venha duvidar. Creia que eu estou vivo. Creia que eu ressuscitei entre os mortos e estou aqui no meio de vocês. Então, Jesus aparece para Tomé, né? E ele cai de joelho no versículo 28 e diz, meu Senhor e meu Deus. E acabou. Amém? Então eu deixo para você esta palavra, para que você possa entender, né? Jesus aparece, para ele fala tal palavra e ele entende o que Jesus quis dizer para ele. Agora descendo aqui abaixo, diz assim, a Bíblia não diz
o que aconteceu mais à tarde com Tomé. Segunda tradição, Tomé foi missionário, fundou várias igrejas e morreu como mártir. Né? Morreu como mártir, né, do Evangelho. Né? Para que você entenda, Tomé, ele foi um grande fundador. Né? Não diz, mas nós temos a certeza. Né? A Bíblia não fala, mas nós, porventura, temos porventura, como eu li. A Bíblia não diz que aconteceu mais tarde com Tomé. Segundo a tradição, Tomé foi missionário, fundou várias igrejas e morreu como mártir. Né? Então ele foi um apóstolo, na verdade, porque missionário quer dizer apóstolo. Apóstolo é aquele que faz missão. E para ser um apóstolo, porventura tem que ser o quê? Tem que ver Jesus, andar com Jesus e ser batizado por João Batista. E tem que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Hoje ninguém nunca viu Jesus, ninguém nunca foi batizado por João Batista e ninguém também é testemunha, né, de algo que faz não sei quantos milhões de anos atrás, né, que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Então não tem fundamento hoje de ter apóstolo nas igrejas, né, e nem bispo. Não tem fundamento mais disso. Não tem, porque a Bíblia mesmo fala. Né, Atos capítulo 1, versículo 21, você pode ler do 20, versículo 20, 21, 22, 23, pode descer abaixo que lá tem explicação. Porque para ser um apóstolo entre os nossos irmãos, tem que ser alguém que conviveu conosco, que foi testemunha ocular de Jesus ressuscitado, andou com ele, viu ele, foi batizado por João Batista e foi, porventura, considerado no meio dos discípulos, escolhido entre os discípulos apóstolos da igreja por nós, né? Que o único que ficou no lugar de Judas Iscariotes foi, porventura, José, que tem um sobrenome, né, que é conhecido como José, né? Que é conhecido como José, que é o discípulo que foi escolhido, né, para ser, porventura, o apóstolo de Jesus, no lugar de Judas Iscariotes, quando ele tirou sua própria vida e morreu, né? Porque eu fiz uma live sobre Judas Iscariotes, que fala a respeito que ele se matou mesmo, né? De deixar até os tratados de capítulo e versículo. Eu falei a história de Judas, eu falei a história de Judas Iscariotes e falei a história de Judas Tadeu, né? Judas Tadeu é irmão de Jesus e irmão de Tiago Menor, né? Então eu deixei a live aí explicando tudo sobre isso. Amém? Então eu deixo para você esta palavra. Quem ficou no lugar de Judas Iscariotes foi José, o apóstolo, né? Conhecido como apóstolo de Jesus, que também andou e foi fundador da igreja, e que estava também andando, na verdade andou com Jesus de Nazaré, né? Foi testemunha ocular, que é Matias, né? O nome dele é Matias, o sobrenome dele é Matias, né? Matias, seu sobrenome Matias, José Matias, né? Matias, né? Então eu deixo para a sua vida, amém? Para que você possa. Então, ele foi um missionário, que missionário é a mesma função de ser, porventura, um apóstolo, né? E aí tem que ver, porque hoje tem milhares, né? Mas biblicamente não bate, não, né? A Bíblia não fala disso, não, né? Tem que andar com Jesus, né? E tem que ver. Então, como eu citei para você aqui, amém? Para que você possa entender. Eu estou quase terminando a live, né? Em nome de Jesus. Estou quase terminando a live. Eu quero citar aqui poucas coisas aqui. Veja também, né? Dúvidas é pecado. Veja também que dúvida é pecado. Dúvida também se torna um pecado, viu? Dúvida. O nome Tomé aparece 11 vezes no Novo Testamento. Eu vou deixar para vocês aqui os versículos, amém? Onde aparece 11 vezes o nome Tomé. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 15.
Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 26. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 27. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 28. E Evangelho de João, capítulo 21 e o versículo 22. No Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 13. O que podemos aprender com Tomé? Amém? Então eu deixei para você tudo sobre Tomé. Os versículos e tratados de capítulos e de versículos. Para que você possa entender. Amém? O nome Tomé aparece 11 vezes na Bíblia. Tá? No Novo Testamento. E eu deixei para você. Para mim encerrar minha live, eu quero ler aqui algo para você, para não deixar dúvida, né? Porque tu tem que ler e provar. Né? Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 21. Diz assim: é necessário, pois, que dos varões conviveram conosco todo o tempo, e em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Entrou e saiu entre nós. Nós o que? Apóstolos. No versículo 22, começando deste o batismo de João, até ao dia em que entre nós foi recebido, em cima em um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ressurreição entre os mortos. Amém? Olha só o 23. E apresentará, pois, José, chamado Basabes, que tinha por sobrenome Justo, é Matias. Bem? E orando, e diz: tu, Senhor, escolheu do coração de todos, mostra qual deste dos tem escolhido. Ele foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Então, porventura, eu desconsidero essa hipótese de hoje ter apóstolos. Nisso não tem fundamento. Isso foi para a igreja primitiva, os primórdios da fé, o começo da igreja. Amém? Então, para ser um apóstolo, que apóstolo quer dizer carteiro, aquele que vai, envia a carta, é enviado, o enviado. Tem que ver Jesus, andar com Jesus, ser testemunha da sua ressurreição e ser batizado por João Batista. Quem é hoje que foi batizado? Quem é hoje que viu Jesus? Não tem como ser testemunha de algo que faz tantos anos assim. Jesus disse que as testemunhas dele seria quem? Os discípulos de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Galiléia, nos confins da terra e na Judéia. Então eu encerro a minha live. Bem, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero deixar para você esta palavra. Nós aprendemos o que com Tomé? Aprenda a não ter dúvidas. Aprenda a ser um homem de fé. Crer sem ver. Mesmo que você não veja as coisas acontecendo na tua vida, você acredita que Deus é um Deus fiel. E um Deus justo. E um Deus que tem poder de fazer coisas maravilhosas.
Porque o Senhor tem poder de realizar na sua vida o que Ele bem entender. Entenda, a dúvida atrapalha. A incerteza atrapalha. As coisas que você coloca em dúvida. Uma pessoa cheia de dúvida, cheia de incerteza, é uma pessoa que a sua mente não consegue processar simplesmente o fato como ele existe, como ele é Senhor. Como Tomé não conseguia. Tomé andou com o mestre, viveu com o mestre, foi ensinado pelo mestre, mas não acreditava no mestre. Entenda o vocabulário da Bíblia. Entenda o que diz a Bíblia. Ele não acreditou quando as mulheres e os discípulos disseram: Jesus apareceu para mim. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aquele que está morto está vivo em nosso meio. E ele mesmo assim não acreditou. Para ele tinha que ver, tocar, ter a certeza que Jesus está vivo. Para que ele possa acreditar. Então eu deixei para você, para que você possa entender. Amém? Antes de terminar a live, eu quero terminar essa parte aqui, para mim continuar, né, a outra aqui abaixo, para que nós podemos ter um entendimento claro sobre as Escrituras Sagradas. Amém? Eu quero ler para você aqui o que podemos aprender com Tomé. Tomé tinha suas falhas, mas apenas disso Jesus escolheu para ser um apóstolo. Não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Jesus. Mas ao longo da nossa caminhada com Jesus, vamos sendo desafiados a mudar. Tá vendo? Não podemos ser perfeitos, né? Jesus não escolhe pessoas perfeitas para usar, não. Né? Mas eu vou explicar o que Jesus está dizendo, viu? Mas ele não escolhe pessoas perfeitas. Mas nós temos que procurar mudança, viu? Procurar mudança nele. Né? E para você ver que a mudança vem. Vamos ser, né, desafiados a mudar. Os desafios que nós temos diário é para que nós podemos mudar, né? Que são desafios diários para que eu possa mudar o jeito que eu sou. Quer dizer, desafios para mudar. Jesus não escolhe perfeitos, ele escolhe imperfeito, né? Ele escolhe imperfeito. Pessoas com defeitos e que não é perfeita. Ele escolheu 12 homens imperfeitos, mas que Jesus ia aperfeiçoar eles com as lutas e procurar mudança. Não é porque Jesus te escolheu que tu vai viver no erro. Não, vai ter que procurar mudar. Mudar nas atitudes, mudar na forma, né? Mudar em tudo. É mudança. Né? Mudança quer dizer caráter de vida, transformação de vida, frutos do Espírito, né? Coisas, né, relacionadas com isso, né? Com isso, né? Mudança, né? Tomé tinha os seus defeitos, como ser duvidoso, né? Como ser uma pessoa que duvida, como ser uma pessoa que não acredita, como ser uma pessoa que tem suas dúvidas, né? Que não acreditava em Jesus, né? Na sua ressurreição, que ele tinha ressuscitado entre os mortos. Tomé tinha muitas incertezas, mas não é para viver nisso, é para procurar mudar, né? Então aqui ele não chama perfeitos, ele chama imperfeitos, para poder aperfeiçoar se a pessoa assim se permitir. Amém? Então eu deixo para você, né? Então, né? E longo da nossa caminhada com Jesus. Então, ao longo da nossa caminhada, vamos ser desafiados a mudar. Por quê? Porque os desafios que vai lançando, vai trabalhando, vai lapidando o caráter, aí a mudança vai começando. Claro que a mudança só vem se a pessoa se auto-permitir. Se a pessoa não se permitir mudar, nem Deus pode mudar a pessoa. Porque a pessoa não quer. Como é que Deus vai obrigar a pessoa a uma coisa que a pessoa não quer? Tem como, né? Então, não tem como a pessoa mudar se não tiver mudança. Né? Se a pessoa não se permitir mudar.
Porque antes de querer ajuda, você tem que se ajudar. Antes de querer que os outros mudem, mude você primeiro. Amém? Então, Deus abençoe. Deixa essa palavra. Vamos lá? Descendo aqui abaixo, Tomé, às vezes tinha uma atitude pessimista, mas ele obedecia a Jesus. Ele escolheu seguir Jesus em vez de seus próprios pensamentos e pessimistas. Quer dizer então que ele ele escolheu seguir a Jesus, não seus próprios pensamentos. Em outra linguagem, ele escolheu ser obediente. Não tem como uma pessoa crescer sem obediência. Ele escolheu ser obediente a Cristo, obedecer o Senhor, e estar submisso à ordem direta a Jesus. O primeiro top que eu quero colocar aqui, a obediência, porque Jesus prefere a obediência do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Gente, tem tanta gente que está me ouvindo aí que, meu Deus do céu, faz tanta coisa que não procede. É um sacrifício. Se sacrifica, mas aí quando tu vai ver, e aí, tu obedece? Não. Então, olha o que Oséias falou, olha o que Jesus falou. Não tem fundamento. Se sacrifica tanto, mas é obediência. Não quero sacrifício, mas sim obediência. Porque o sacrifício não pode andar na frente, que anda na frente é a obediência. O sacrifício anda atrás da obediência. Se você não obedece e você só sacrifica, você é um tolo. É um tolo. É um tolo completamente. Amém? É um tolo. Você não sabe a origem, Então Deus prefere a obediência, obedeça mais. E porque Tomé podia ter defeitos, como está escrito. Podia ter erros na vida de Tomé, que são dúvidas, não acreditar, mas ele diz para si mesmo, não vou andar pelos meus próprios pensamentos, ser um tolo, mas vou obedecer o Senhor, vou obedecer o meu mestre. Ele decidiu obedecer. Então a obediência anda junto com a submissão. Quando você obedece, você é submisso. Uma pessoa que obedece, ela é submissa. Uma pessoa que obedece, ela é educada. Uma pessoa que obedece, ela tem nela a submissão, obediência e a educação de ser submisso na ordem que é dada a ela. Então só obedientes conhecem isso. Mas uma pessoa que não obedece não adianta obedecer seus líderes da igreja, obedecer os seus pastores, obedecer para que você possa crescer no futuro próximo. Porque você está plantando para lá na frente você colher. Então acredite e creia. Porque somente o Senhor pode fazer isso na vossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então Tomé tinha sim os seus defeitos, os seus deleitos. Mas ele não optou para seguir os seus próprios pensamentos, mas seguir a Cristo. Então, às vezes, tinha as atitudes pessimistas, que são atitudes que não dá para engolir. Coisas erradas, atitudes tortas, coisas que não procedem, entendeu? Mas ele obedecia a Jesus. E ele escolheu a seguir Jesus. Em vez dos seus próprios pensamentos. E de ser pessimista. Quer dizer, eu vou andar como eu quero. Eu vou andar conforme o que eu penso. Não. Ele andou conforme o Senhor queria. Ele não andou segundo os seus pensamentos. Isso é pessoas rebeldes, que não escuta ninguém, não obedece ninguém, não é submisso à autoridade eclesiástica, não é submisso a nada, não é submisso, porventura, aos seus líderes. São pessoas que fazem o que quer, na hora que quer, quando dá na telha, eu vou e acabou, ninguém manda em mim, pois você está reprovado diante da Bíblia. Tá? Está reprovado, porque o Espírito Santo não aceita essas condutas. Quer crescer? Você que está me ouvindo, quer ser um grande pregador, um pastor futuro?
Quer crescer? Começa pequeno, começa em degrau por degrau, começa obedecendo. Porque lá na frente, Deus te exaltará, Deus te honrará, Deus te levantará para você exercer função. Tomé tinha dúvidas, Tomé tinha incertezas, Tomé era cheio de coisas erradas nele, mas ele obedecia o Senhor. Então, muitas vezes, a obediência fica em primeiro lugar, né, em nossa vida. Vamos obedecer, vamos sacrificar menos e obedecer mais. Porque o Espírito Santo não quer tanto sacrifício assim. Ele quer mais a obediência, né? A obediência é melhor do que sacrificar. Amém? Então, eu deixo para você. Vamos descendo aqui. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, né? Mais uma vez. Diz assim. Prestar atenção, porque está servindo para o seu próprio crescimento. Né? Aprenda a ser obediente. Jesus, ele não concorda com pessoas desobedientes. Não tem como engolir isso, não. Entendeu? A igreja é fundada por homens que Deus levanta, né, que tem o espírito dele. Todos passamos por momentos de dúvidas. A história de Tomé mostra que podemos ter plena convicção em Deus, mesmo quando não entendemos como é possível ter. Evidência pode ajudar, mas às vezes somos chamados para crer sem conseguir ver. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos incerteza, né? Todos nós temos um pouquinho de alguma coisa. Aqueles que realmente não têm fé, têm mais do que alguns. Tem aqueles que já têm a fé firmada em Cristo, tem aqueles que já é preparado, né? Que não tem dúvida nenhuma em si, que sabe realmente quem serve e quem presta culto. Mas aqui ele está falando a respeito do chamado para crer chamados para crer sem conseguir ver. Então muitas vezes somos chamados para crer naquilo que nós não conseguimos ver. Não somos guiados porventura por vista, mas somos por fé, porque o justo viverá pela fé. Não somos guiados porque nós vemos para que a gente possa acreditar. Então nós temos que porventura separar as coisas. Nós não podemos ver ele, mas nós acreditamos nele. Nós não podemos tocar nele, mas nós acreditamos nele. Nós não podemos enxergá-lo, mas nós acreditamos nele. Nós não podemos tocá-lo, mas nós acreditamos nele. Mesmo que a ação dele seja uma ação que você não concorda, seja algo que talvez você pode até duvidar, até reclamar, até murmurar contra ele. Mas eu tenho certeza do que eu vou dizer para a sua vida. Ele sabe o que faz. Ele sabe trabalhar, ele sabe agir. E o agir dele não é comparado com o agir do homem. Ele age diferente, porque ele não pensa como o ser humano. Ele tem um pensamento além, o Espírito Santo. Ele não vê como o homem vê, ele vê diferente. Então, confia no Senhor. Confia. Se Deus te escolheu para algo especial, e se você está passando por um momento difícil, é Deus provando sua fé, Deus provando você, porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor do que você é na presença dEle. Então, muitas pessoas têm muita dúvida. Tá, claro, como eu citei, tem aqueles que não têm dúvida nenhuma, né? Como eu. Eu não tenho dúvida, porque, né, não é de hoje que eu sirvo o Senhor. Né? Quando eu me converti com 10 anos de idade. Então, e estou até hoje. Então não há dúvida nenhuma. Claro, tem aqueles que não têm, porque já foi preparado, forjado por Deus, já para exercer uma função. Mas nem todo mundo é igual. Tem pessoas que têm certezas, dúvidas do Senhor, mas Deus já levanta pessoas assim para ensinar as outras que não sabem, né? Para preparar elas, para que elas possam conhecer quem é o poder do Senhor e o Espírito vivo. Então, não tenha dúvida, tenha certeza do que Ele diz, Ele dá. E do que Ele fala, Ele cumpre. Amém?
Então, como Tomé, tem muitas pessoas como Tomé, milhares ou milhões, né? Pessoas no mundo espalhado como Tomé, que é cheio de dúvidas, cheio de incertezas, né? Para que simplesmente não possa acreditar, né? No Senhor, né? Com as suas incertezas. Amém? Então, eu deixo para você esta palavra em nome de Jesus. Vamos descendo aqui abaixo. Porque é crer sem, né? É crer sem conseguir ver, né? É crer sem conseguir ver. É crer. Eu não estou vendo, mas eu creio que ele é real e eu creio que vai chegar. Eu creio no invisível. Não consigo ver, mas eu creio. Não vejo com os olhos materiais, né? Mas eu estou crendo que Deus é fiel e poderoso, né? Tenha fé. Dúvida é pecado? Dúvida é pecado quando tira a nossa fé. Dúvida é pecado quando tira a nossa fé. Tem dúvidas, é normal. Ter dúvidas é normal, mas não devemos deixar a dúvida se tornar mais forte do que a fé. A melhor maneira de acabar com a dúvida é procurar responder confiando em Deus. Eu não posso deixar dúvida. Eu não posso deixar dúvida matar a minha fé. Ou deixar a dúvida ser maior do que a minha fé. Com a minha fé. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso porque a minha fé tem que estar acima das minhas dúvidas. A pessoa que tem dúvida, né? Então, ter dúvida é pecado. A dúvida gera incertezas, a dúvida gera pouca fé, a dúvida gera reclamação, murmuração. A dúvida é incerteza daquilo que eu não conheço. A dúvida é incerteza daquilo que eu não sei. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que realmente isso procede? Será que realmente isso bate? Será que realmente isso existe? Será que realmente é real ou é só uma ficção imaginária da minha cabeça que eu estou colocando e que as pessoas que falam a respeito de tal assunto? Ou será que é real? A dúvida traz tudo isso que eu falei e muito mais. Então a dúvida, ela mata a fé. A dúvida deixa você fraco. A dúvida deixa você desacreditado. A dúvida deixa você com incertezas. E você não pode fazer nada. Uma pessoa que tem dúvida, ela não anda. Ela é parada. Porque ela, porventura, a dúvida paralisa ela. A pessoa pode ser obediente, mas é cheio de incertezas. Ela pode ser escolhida, mas é cheio de incertezas e cheio de dúvidas. E Deus não quer isso. Ele quer que você tenha certeza, sem nenhum pingo de dúvida, né? Porque tem pessoas que têm muitas dúvidas. E a dúvida sufoca a sua fé num ato de matá-la e destruí-la. Amém? Então eu quero deixar para você. Se torna mais forte que a fé. Eu não posso deixar as minhas dúvidas, você não pode deixar suas dúvidas se tornar maior do que a sua fé no Deus que você está procedendo culto e adorando. Porque se a dúvida for maior do que a fé, então você perde. Porque quem ganha é a dúvida e a fé morre. Então tenha fé no Deus que você cultua. Tenha fé no Deus que você está magnificando, exaltando e dando glória. Amém? Então eu deixo para a sua vida. Então, dúvida é pecado. Dúvida é erro, tá? Felizes são aqueles que não duvidam de mim.
Se tem dúvida, não é coisa boa, né? Então, deixo para você. O que é dúvida? Vamos lá? Vamos lá em nome de Jesus? O que é dúvida? Dúvida é não ter certeza, aquilo que eu disse. Não ter certeza ao se sentir inseguro sobre alguma coisa, todas dúvidas é uma doce saudável. Doce saudável de dúvida. É importante para não acreditar em qualquer mentira, mas muitas dúvidas confunde. Quer dizer, confunda. Quer dizer, dúvidas é incertezas. Dúvidas são coisas que aonde eu não acredito. Eu não sei, eu tenho dúvida. Eu não sei se isso é real. Eu não sei se isso realmente procede. Eu não sei se realmente isso bate. Realmente é, realmente não é. O que é que está acontecendo? Isso procede, isso não procede. O que é? Então, dúvida é aquilo que eu expliquei na minha fala anterior. Então, tire a dúvida e acrescenta a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir não, viu? E não é ouvir com o ouvido não, tá? Não é ouvir com o ouvido. É ouvir com o coração. É guardar as palavras na tábua do teu coração para que não venha pecar diante de mim. Ouvir, guardar. E outra coisa, obedecer, viu? Ouvir, guardar e obedecer. Amém? Vamos lá? Amém? Então, é isso. Eu vou terminar aqui, em nome de Jesus Cristo, o resto da leitura. Então, dúvida é isso, tá bom? Essa é a dúvida, né? Não deixa a dúvida matar a sua fé. Não deixa. Seja firmado na rocha que é Jesus e tenha fé no Deus que tu procede culto. A dúvida precisa ser equilibrada com a fé. Por exemplo, é citado dúvidas da segurança de um edifício em ruínas, mas não é sentado dúvidas da segurança de todos os edifícios em que você entra para ter uma vida normal. Você precisa crer que a maioria dos edifícios são seguros. Dúvida é exagerada, é debilitada, que isso quer dizer, é debilitada, né, a dúvida. Então você não pode ter essa dúvida, né, que possa gerar em ti uma dúvida extrema que acaba com a sua fé, que destrói a sua fé, que acaba com tudo que você porventura pensar. A dúvida, ela não pode ser maior do que sua fé. Você que crê em Deus, então a sua fé tem que estar acima de tudo, acima do Todo-Poderoso, acima de tudo. A sua fé tem que estar com Ele, Deus, não acima de Deus. Talvez tenha que estar com Ele, porque a fé é acreditar naquilo que não vê. Então eu acredito num Deus que eu não consigo ver, que é invisível, mas eu sei que Ele é real e existe. Então a fé e a dúvida, ela anda junto. São dois distintos juntos. Ela anda junto. É como um alicerce, né? Que pode cair ou pode ficar num alicerce seguro. Ou pode acabar ou pode permanecer de pé. Então a fé tem que ser maior do que a dúvida. Um cristão verdadeiro, ele não tem que ter dúvida nenhuma do poder de Deus e nem do Espírito Santo e nem das coisas do Altíssimo. Eu quero deixar para você uma referência. Tiago capítulo 1, né? Tiago o menor,
capítulo 1 e o versículo 6 ao versículo 8. Amém? Que fala a respeito. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, e não duvidará. Peça, porém, com fé, e não duvido, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha aí o que a dúvida traz. Entendeu? Não pensa tal homem que recebe do Senhor alguma coisa. Olha só, agora o versículo 8, demos 7. O homem de coração dobre, é inconstante em todos os teus caminhos. Para você entender, a dúvida, ela é como a onda do mar, que ela vem e ela vai. Está escrito, né? É semelhante à onda, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Lançar de uma para outra parte. Então ela volta e vai. O vento não balança. Então, simplesmente. Amém? Então, eu quero deixar para você esse texto. Em nome de Jesus. Para que você possa entender. Vou mandar. Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Então, a onda, o vento não balança ela? Não balança? Não vai balançando? Assim é uma pessoa com dúvida. Assim é uma pessoa com dúvida. E essa pessoa com dúvida é uma pessoa onde que não tem certeza. Né? Porque a fé não duvida. Peça, vou ler mais uma vez o 6. Peça, porém, com fé, e não duvido. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é leva pelo vento e lançando a uma parte a outra parte. Então é lançando uma parte para a outra parte. Então, para você entender, o vento balança a onda e leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá e leva para lá. O vento balança. Então, você não pode ter dúvida em sua petição. Você tem que ter a certeza, né? A certeza, não é a incerteza, é a certeza do que você está pedindo na sua petição. Sem ter dúvida, sem duvidar, né? Então eu quero deixar essa palavra para você. Não tenha dúvida. Creia. Porque você crendo, você terá vitória. Amém? Em nome de Jesus. Então, pegue esta palavra de Tiago, né? E que não venha a ser um homem sensato, né? Mas que venha a ser um homem que creia, que acredita, né? Um homem sensato é o homem, Jesus diz, que edificou a sua casa na areia. O homem sensato é aquele que não escuta, aquele que ouve, mas não guarda nada, não obedece nada, não quer saber de nada, não está nem aí, ó, para ele tanto fez, tanto faz. Então, acredite, amém? Creia, para que você possa ter vitória em vossa vida. Eu vou deixar aqui esta live, amém? Que Deus possa te abençoar. Se você gostou da live, você pode simplesmente deixar o seu comentário, amém? Compartilhe, deixe esse gostei embaixo escrito, deixe o joinha, os corações, amém? E eu vou continuar, né? Eu vou continuar essa live, creio eu que na segunda-feira mesmo, eu vou terminar a live, né, que eu comecei, sobre Tomé, amém?
eu termino esta live de Tomé na segunda-feira. Que Deus abençoe você. Comente, compartilhe. Deixei para você os tratados de capítulo, de versículo, falei tudo. Ainda falta mais um pouco, né? E vou completar na segunda. Na segunda eu faço 2 lives. Eu termino essa aqui e faço outra, amém? Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Amém? Então compartilhe aí, deixe seu comentário embaixo, gostei, deixa aquele joinha, aperta aqueles botãozinho azul, né? Que é para compartilhar, né? Que é para curtir e aperta nos coraçãozinhos, amém? Para que você possa ajudar em nome de Jesus. Deus abençoe, saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai.